Procuradora-Geral da República denuncia deputado federal Eduardo Barbosa, do PSDB, por peculato. Indenização milionária. Banco Santander vai ter de pagar 274 milhões de reais por impor metas abusivas aos funcionários. Os direitos dos passageiros que precisam de assistência na hora de embarcar. E ainda, ministros prestigiam o lançamento do livro Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem julgado milhares de habeas corpus por ano e este é um instrumento extremamente importante. Olá, boa tarde. Boa tarde. 2 pessoas foram presas hoje pela Polícia Federal em operação para desarticular organização criminosa voltada para o tráfico de animais silvestres. A operação contou com o apoio do IBAMA. Foram cumpridos ainda mandados de busca e apreensão em 4 estados. Dezenas de animais silvestres foram apreendidos, a maioria ameaçados de extinção. As investigações começaram no ano passado e foram conduzidas pela Polícia Federal de Macaé, no Rio de Janeiro. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Paraná, cumpriu mandados de prisão no âmbito da Operação Open Doors, que apura crimes praticados por hackers. De acordo com as investigações, os acusados praticavam crimes patrimoniais. Por meio de sites falsos, por exemplo, faziam transações bancárias e roubavam dinheiro de contas de terceiros. Até o momento, foram apreendidos em Curitiba, no apartamento de um hacker preso, mais de R$600 mil, 5 carros, além de cartões bancários e equipamentos. Também estão sendo cumpridos mandados nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Estelionato por meio de aplicativo deve ser julgado onde o dinheiro foi recebido. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça ao analisar conflito de competência em um caso em que o estelionatário aplicou o golpe em uma vítima de outro estado. A terceira sessão do STJ decidiu que a competência deve ficar em São Bernardo do Campo, na condução do inquérito policial e no eventual julgamento do crime. Isso porque foi lá que o golpista efetivamente teve acesso ao dinheiro. A vítima comprou por aplicativo uma carta de crédito de um consórcio já contemplado para adquirir um veículo Mercedes-Benz. Transferiu R$120 mil para contas dos supostos vendedores em agências bancárias de São Bernardo do Campo e ainda depositou 4 mil na boca do caixa em Caxias do Sul, onde mora. A vara criminal da cidade paulista entendeu que a competência era do Sul e a vara de Caxias entendeu que a competência era de São Bernardo. O relator do conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, explicou que o artigo 70 do Código de Processo Penal estabelece que a competência, em regra, fica onde ocorre a consumação. E no estelionato, artigo 171 do Código Penal, o crime é consumado no local e no momento em que é obtida a vantagem ilícita, neste caso, em São Bernardo. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou o deputado federal Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, por peculato. Segundo a denúncia, em 2010, quando o parlamentar também era presidente da Federação Nacional da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, ele teria desviado R$1 milhão destinados à entidade para financiar a campanha política dele. Na época, Eduardo Barbosa disputava a reeleição. Raquel Dodge pede a condenação do parlamentar por danos morais, proporcional ao valor desviado e reparação do dano causado, além da perda da função pública. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a lei que autoriza o uso de aeronaves para pulverizar inseticida contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O julgamento começou em abril, foi suspenso e retomado nesta quarta-feira. Em abril, a relatora, ministra Carmen Lúcia, ressaltou haver pareceres desfavoráveis ao método, por considerá-lo ineficiente no combate ao mosquito. Da incorporação de mecanismos de controle vetorial pela dispersão por aeronaves com aprovação das autoridades sanitárias e da comprovação científica da eficácia da medida, na minha compreensão, afronta sim os princípios constitucionais da saúde e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, afronta aos princípios
da prevenção e da precaução. À época, os ministros Marco Aurélio, Luiz Fux e Gilmar Mendes acompanharam a divergência do ministro Alexandre de Moraes e votaram pela improcedência, por entender que a norma já traz a necessidade de autorização de órgãos competentes. Uma outra posição foi pela parcial procedência da ação, inaugurada pelo ministro Ricardo Lewandowski e acompanhada nesta quarta-feira pelo ministro Celso de Mello. Os impactos nocivos resultantes da dispersão aérea de substâncias químicas vulnera, de maneira clara, segundo penso, o princípio da precaução, que traduz, insista-se, uma importante consequência e um relevante instrumento de proteção ao direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Um caso cheio de detalhes que resultou num voto médio. Para os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Edson Fachin, o texto é constitucional desde que o procedimento ocorra só com autorização de autoridades sanitária e ambiental. E nesta quarta-feira, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, seguiu essa linha de voto e o entendimento prevaleceu. A incidência da dengue no Brasil aumenta 600% em um ano. Peço vênia à eminente relatora para dar interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, a fim de fixar o sentido segundo o qual a aprovação da autoridade sanitária e da autoridade ambiental competente deve ser prévia. No próximo bloco, os direitos dos passageiros com mobilidade reduzida que vão viajar de avião. As empresas aéreas têm um dever de prestar assistência aos passageiros com deficiência ou qualquer tipo de limitação em todas as etapas da viagem, desde o check-in até a chegada em área pública como o saguão do aeroporto. O Banco Santander vai ter que pagar uma indenização de 274 milhões de reais por impor metas abusivas para os trabalhadores e prejudicar mentalmente seus funcionários. A decisão é do juiz Gustavo Carvalho, da Terceira Vara do Trabalho de Brasília. De acordo com a sentença, em 2014, a média de afastamentos por acidente, doença mental ou ocupacional do banco foi de 2 empregados por dia. E de 2012 a 2016, mais de 1.700 empregados do banco pediram a concessão de auxílio-doença no INSS. O banco, além de não poder mais impor metas abusivas, agora terá que negociar as metas com o sindicato da categoria. Em outra ação, o Santander foi condenado a pagar R$1 milhão em danos morais coletivos por assédio moral. Uma bancária de Minas Gerais que pretendia ser reintegrada ao trabalho teve o pedido negado. Não houve comprovação de que o quadro de depressão dela tivesse relação com a atividade exercida. A decisão é da 8ª turma do TST. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, havia declarado a nulidade da rescisão do contrato de trabalho da bancária e determinado a imediata reintegração dela ao Santander. O Tribunal Regional assegurou ainda todas as vantagens concedidas à categoria no período de afastamento e o restabelecimento do plano de saúde da profissional e dependentes. No processo, a bancária alegou que foi dispensada depois de 28 anos de serviço prestado ao banco. Argumentou ainda que estaria inapta para o trabalho devido à depressão, que, segundo ela, teria relação com as atividades que exercia no banco e ao estresse no trabalho. O Banco Santander recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator na 8ª turma, ministro Márcio Amaro, não há evidência da relação entre a doença e o trabalho que ela realizava no banco. Ainda segundo o ministro, esse entendimento afasta o direito dela à estabilidade ou à reintegração ao trabalho. A decisão foi unânime. A 4ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal condenou o município de Planaltina, de Goiás, a indenizar uma mãe pela morte de um recém-nascido por falha no atendimento pós-parto no Hospital Santa Rita de Cássia. Na ação, a mãe contou que procurou atendimento no hospital em dezembro de 2014, quando ela estava com 41 semanas de gravidez. Mesmo com dores em trabalho de parto, ela foi orientada a voltar para casa. Após algumas horas,
Quando ela retornou ao hospital, deu à luz um menino. A mãe alegou que, por causa da demora na realização do parto, o recém-nascido ingeriu líquido amniótico, o que provocou sofrimento fetal. Ainda segundo a mulher, só depois de 9 horas de espera, o bebê foi transferido para a UTI do Hospital Regional de Planaltina, no Distrito Federal, onde faleceu. Empresas aéreas devem garantir atendimento especial para pessoas com deficiência ou para quem precisa de cuidados durante o voo. O serviço está previsto na resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O serviço deve ser solicitado pelo passageiro. A deficiência visual nunca impediu Paulo César de viajar. No trecho Brasília-Belo Horizonte já virou rotina, já que a mãe mora na capital mineira. Ele sempre conta com a ajuda de funcionários da companhia aérea desde o momento do check-in. A gente tem essa facilidade, né? No momento da compra da passagem, a gente pode pedir esse atendimento. Já tem a opção lá no próprio ambiente, né, onde está adquirindo sua passagem. Quem tem deficiência física ou mesmo alguma limitação temporária tem direito a atendimento especial por parte das empresas aéreas. O direito de ir e vir é constitucional e garantido também por resolução da ANAC, que obriga as companhias aéreas a oferecerem o serviço. Para isso, basta que o passageiro informe a necessidade no momento da compra da passagem. A resolução da ANAC é de 2013 e autoriza atendimento especial durante o transporte a gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo, idosos a partir de 60 anos, pessoas com mobilidade reduzida, com deficiência ou qualquer limitação que impeça a liberdade na locomoção. Equipamentos médicos, oxigênio e macas podem ser solicitados até 72 horas antes do voo. Serviços considerados mais simples, como assento especial, em até 48 horas. Quem precisa de acompanhante pode contar com funcionário disponibilizado, sem custo pela companhia. Mas se a preferência for por acompanhante específico, o valor da passagem não pode ser superior a 20% do bilhete pago pelo passageiro que demanda assistência. Os dois devem ainda viajar lado a lado no avião. As empresas aéreas têm o dever de prestar assistência aos passageiros com deficiência ou qualquer tipo de limitação em todas as etapas da viagem, desde o check-in até a chegada em área pública como o saguão do aeroporto. As concessionárias também têm responsabilidades. Devem garantir recursos como rampas e sinais de comunicação que deem independência para todos. Para a Aline, que é paraplégica, o problema vai além da falta de acessibilidade e não está restrito ao Brasil. Ela mora na Irlanda e passou por maus bocados durante uma conexão no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. A Aline acabou caindo da cadeira de rodas e ficou no chão por cerca de 40 minutos, sem que ninguém aparecesse para ajudá-la. O socorro só veio do Corpo de Bombeiros. Eu pedia, eu implorava, a mamãe tentava sair no saguão para tentar pedir ajuda de algum outro passageiro, mas eles não deixavam a mamãe sair. Eles faziam uma barreira e não deixavam ela sair. O aeroporto de Frankfurt e a agência de viagens contratada por Aline estão apurando o que aconteceu. Em nota, a Lufthansa alegou que a passageira ficou bastante agressiva quando foi impedida pela tripulação de sair do avião com itens de bordo, o que, segundo a companhia aérea, teria dificultado a assistência pretendida. A Lufthansa diz que lamenta o ocorrido. O caso está sendo investigado pelo aeroporto que, em nota, afirma não tolerar qualquer tipo de discriminação ou tratamento inadequado aos passageiros. Para dar continuidade ao assunto, a gente recebe aqui no estúdio a advogada Simone Magalhães. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Bom, como vimos na reportagem, infelizmente, casos como esse são comuns. Eu queria que a senhora explicasse, em linhas gerais, quem tem direito a solicitar o atendimento, porque é negado muitas vezes. Algumas vezes, sim. Mas acho até muito interessante vocês tocarem nesse assunto justamente hoje, porque o Código de Defesa do Consumidor acabou de completar 29 anos, o que é um motivo de muita comemoração, né? Desde então, nós todos, enquanto sociedade, colhemos frutos positivos disso, como é o caso dessa resolução 280 da ANAC, que vem trazer mais cidadania, respeito às pessoas, que nesse caso específico, lactantes, crianças com bebês de colo, deficientes, e só lembrando, não somente deficientes físicos, né? Nem toda deficiência é visível, na verdade.
Todas essas pessoas elas podem sim requerer esse benefício da assistência especial. O passageiro, ou até mesmo os acompanhantes eventuais, eles podem ser responsabilizados caso haja algum problema e eles não tenham pedido esse tipo de assistência? O importante é que no momento da compra, o passageiro já indique qual é a sua necessidade, porque dessa forma a empresa ela tem um tempo hábil para promover, né, tudo aquilo que o passageiro necessita. É claro que, mesmo numa situação específica, se ele não fizer isso, nada impede que ele tenha essa assistência. Mas, claro, em cima da hora, com certeza vai ser algo mais demorado, mais penoso até para o próprio passageiro. Nós vimos na reportagem o caso da passageira que é paraplégica e teve um problema num voo na Alemanha. Existe uma cooperação diante dessa resolução da ANAC, quando o passageiro sai do Brasil para outros países? A ANAC tem a responsabilidade só sobre a nossa jurisdição ou para lá também é estendido? Essa resolução ela vale para os aeroportos que estão no Brasil. É claro que o que se espera é que uma empresa que presta esse tipo de serviço, né, saindo do Brasil e levando os passageiros daqui para outro país, que ela tenha esse mesmo tipo de tratamento, né? Mas a cobrança realmente é só para o Brasil. Nós falamos a respeito do Código de Defesa do Consumidor, mas uma pessoa nessa situação, aliás, é como se diz na faculdade, tudo é direito, não é? Então, existem casos de pessoas que se utilizaram ou que alguém tenha aproveitado daquela situação de um cadeirante, por exemplo, e para efetuar tráfico de drogas. E existe uma questão de segurança, muitas vezes até um tratamento especial que tem que ser dado. Como fica a situação? Como a pessoa deve agir caso ela passe em um determinado local, tenha que se levantar para passar em uma daquelas máquinas de raio-x? Como é que funciona isso? O que se espera, na verdade, é bom senso. Né? Bom senso tanto do passageiro, consumidor, porque, afinal de contas, é uma medida de segurança válida para todas as pessoas, e bom senso também daquela pessoa que está fazendo essa vistoria, né? Porque existem casos especiais que realmente a pessoa ela tem dificuldade de se levantar de uma cadeira, por exemplo, tem uma grande dificuldade de locomoção. Então, todas essas características, essas peculiaridades, elas precisam ser levadas em conta por todas as pessoas. Quem se sentir prejudicado, procura quem? Recorre à justiça? Tem algum órgão, o PROCON, enfim, que possa auxiliar nesse processo? O que se recomenda sempre é que, diante de algum problema, primeiro passo, procure a própria empresa, porque ela tem que saber, né, as consequências negativas que as ações ou as omissões dela causam ao consumidor. Se for algo específico do aeroporto, a reclamação também pode ser direcionada para a administração do aeroporto. E se não surtir efeito, existe também a possibilidade do consumidor procurar o PROCON, até mesmo a ANAC, a ouvidoria da ANAC, fazer a sua reclamação e, claro, o judiciário, né, sempre como uma medida possível. A própria companhia aérea, ela tem o dever de informar quais as medidas necessárias? Pergunto porque, por exemplo, falamos das regras no Brasil. Em aeroportos internacionais, já acompanhei uma situação em que as regras eram um pouco diferentes, então a informação veio exatamente do balcão da empresa. É importante pegar essa informação dessa forma? É importante, mesmo porque um direito básico do consumidor é justamente o direito à informação, né? Ele fundamenta o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele estrutura, né, a questão ligada à boa-fé. Então, a empresa ela tem sim a obrigação de informar todos esses detalhes, até mesmo no destino, né? Situações específicas como vacina, outras questões, visto, a empresa tem sim que prestar essa informação para o consumidor. O que não pode é o consumidor ser prejudicado, né, doutora? De forma alguma. Simone, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. E no próximo bloco, os 70 anos da Associação dos Magistrados Brasileiros. A AMB é a maior entidade representativa da magistratura no país. A defesa do ex-presidente Lula pediu ao presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, que redistribua a relatoria dos recursos do caso do triplex do Guarujá. O relator atual é o ministro Félix Fischer, que está afastado do trabalho há mais de um mês por motivo de saúde. A defesa de Lula se baseia no regimento interno do STJ, que prevê a redistribuição se houver afastamento por tempo superior a 30 dias. O advogado pede que o processo seja distribuído a um dos ministros integrantes da terceira sessão, responsável por analisar processos da Lava Jato e temas criminais. E o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator dos casos da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
liberou para revisão seu voto no caso do sítio de Atibaia. Caberá agora ao revisor, o desembargador Leandro Poulsen, concluir a análise do caso e pedir ao presidente da turma que inclua o processo em pauta. Nesse processo, o ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, comemorou 70 anos nesta quarta-feira. A entidade reúne 14 mil juízes, desembargadores e ministros. A comemoração no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, reuniu juízes e desembargadores de várias partes do país. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, ressaltou a importância do associativismo. Nós temos que ter uma voz conjunta contra aqueles que são contra o Estado Democrático de Direito, contra aqueles que não querem um poder judiciário independente e autônomo, contra aqueles que não querem um judiciário que tenha voz própria. O associativismo permite que as teses e as pautas defendidas pela magistratura reverberem com mais força e tenham maior repercussão e aceitação no espaço público. A comenda Cruz do Mérito foi entregue a 5 magistrados do Rio Grande do Norte, Paraná e Rio Grande do Sul. Este livro, com fotografias da capital federal, também comemora os 70 anos da Associação dos Magistrados Brasileiros. A AMB é a maior entidade representativa da magistratura no país. Reúne 37 associações regionais de juízes estaduais, trabalhistas e militares. Ela trabalha fundamentalmente no aprimoramento do poder judiciário, na valorização da magistratura. Vamos ao Supremo Tribunal Federal muitas vezes questionar alguma legislação que, no nosso ponto de vista, seja inconstitucional. Cuidamos da saúde dos magistrados, cuidamos das questões de trabalho dos magistrados. Foi lançado nessa quarta-feira em Brasília o livro Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal. A obra contou com a colaboração de 26 juristas e 4 organizadores. Um instrumento para proteger pessoas com a liberdade ameaçada. O habeas corpus é a medida jurídica mais democrática. Isso porque todo cidadão pode fazer o pedido sem advogado e em qualquer material, até nos mais inusitados. Lençol, papel de padaria e higiênico. Qualquer coisa pode ser usada por presos para escrever o pedido de liberdade e enviar às defensorias públicas e tribunais. O cidadão ele escreve um habeas corpus, ele minuta um habeas corpus naquilo que ele tem disponível. É muito comum alguns presos, que não têm disponibilidade de papel, um papel, vamos dizer assim, A4, formatado, branquinho, bonitinho, eles usam aquilo que está à disposição. E o Supremo Tribunal Federal, como um papel constitucional importante, que é receber todas as demandas do cidadão, ele processa esse habeas corpus e encaminha os seus ministros que vão analisar a competência e a aplicabilidade e o cabimento dessa medida. A medida é prevista no artigo 5º da Constituição Federal e também é o tema do livro Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal, lançado nesta quarta-feira em Brasília. O STF divulga uma lista, a gente analisou essa lista, foram 644 ordens de habeas corpus foram divulgadas. A gente pegou os principais temas, fez estatística, fez os gráficos. A partir desses principais temas concedidos, nós convidamos assessores e juízes de vários gabinetes, de todos os gabinetes aqui do STF, para escreverem, para aprofundar a análise sobre esses temas que foram das principais ordens concedidas. A obra conta com textos de 26 juristas e 4 organizadores. Nós fizemos no ano de 2018 uma pesquisa empírica sobre as mais de 13 mil impetrações de habeas corpus feitas no Supremo e descobrimos que desses 13.644 ordens foram deferidas, o que dá uma média de 4%, quase 4% disso. Então, esse dado muito interessante a respeito de como o habeas corpus é tratado no Supremo. Tem um capítulo só sobre drogas, sobre a lei de drogas, que a gente percebeu que quase a metade dos habeas versam sobre drogas. E depois a gente avançou para propostas legislativas sobre o habeas corpus. Esse livro se destina a todos os operadores do direito, desde acadêmicos, estudantes, aos magistrados, advogados, promotores, porque ele traça um perfil do próprio tribunal e das análises em sede de habeas corpus acerca dos temas que são veiculados. É um próprio definidor do perfil do Supremo Tribunal Federal. O lançamento ocorreu na biblioteca do STF e contou com a presença de magistrados e ministros da Suprema Corte. O Supremo Tribunal Federal tem julgado milhares de habeas corpus por ano e este é um instrumento extremamente importante
para que nós tenhamos uma sociedade em que a liberdade e a possibilidade do exercício dos direitos e garantias sejam respeitados. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde, até amanhã. E fique agora com o programa Papo Cidadão. E olha só, em seguida tem o Direto do Plenário. Eu espero você.